pergunta que todo brasileiro acho que gostaria de fazer. Por que político, num geral, né, gasta tanto? Por que a gente vê tanta notícia na internet, político usou tantos milhões, político gastou tanto assim? É um gasto que hoje tu enxerga como um gasto que ele é necessário? Quando tu tá lá dentro, precisa meio mesmo desse recurso para gastar tudo isso? O que acontece? Porque a população parece que percebe que quanto mais é gasto, mais aumenta o imposto. Aí eles vão lá e gastam mais, aí tem que aumentar mais o imposto. Aí daqui a pouco um é preso. O que está acontecendo? Olha, eu vejo que a maior parte do dinheiro que é empregado, seja no Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, é mal empregado. Eu acho que no Brasil muito recurso é desperdiçado nessas que eu chamo de atividades meio, porque isso não é um fim por si. Atividades meio? Eu costumo separar atividades fim e atividades meio. Tá. O fim é aquilo que é o destino natural do seu recurso. Tu queres uma vaga na creche, aquilo lá é o fim, por isso que tu paga o imposto, para ter uma vaga na creche. E tu não quer que tenha um monte de interlocutores ali no meio que vão consumindo esse recurso, porque você paga R$100 de impostos e só 5 pinga lá na vaga de creche, né? Os outros 95, eles morrem nas atividades meio, que são os processos administrativos, taxas, burocracia, carimbadores de papel, burocratas. Então, daria para enxugar muito, tá? Só que, ao mesmo tempo, eu não posso ser hipócrita. Muito do gasto que a gente tem com a atividade pública no Brasil é o preço que se paga pela democracia. Eu, particularmente, faço um mandato modesto, não contrato todos os profissionais que poderia, não uso as verbas de gabinete, ou seja, eu uso meu próprio carro. Quando eu vou fazer uma viagem oficial a Florianópolis, eu banco com meu recurso próprio para tentar dar o exemplo, porque existe muito desperdício, né? Só que, se vivemos em um regime democrático, a gente vai ter que pagar por isso, para esses mecanismos de controle existirem, né? Então, por exemplo, a Câmara de Vereadores é uma máquina produtora de requerimentos. Os vereadores estão o tempo inteiro protocolando requerimentos de pedido de informação. E daí esse documento vai até o Poder Executivo, que tem um prazo regimental para responder essas informações. Só que tem que ter alguém destacado o tempo inteiro para ficar respondendo requerimento, e é o preço que se paga pela democracia. Essa é a verdade. Então, se a gente quer viver em um país democrático, tem um preço a se pagar. Uma urna não é de graça, um auditor não é de graça, um poder fiscalizador também não é de graça. Nenhum trabalho ele vai ser de graça, né? O que eu quero me referir é tipo assim, ó, tudo isso tem um valor, mas tu acredita que hoje o político, no geral, ele acaba gastando mais do que o necessário? No geral, que eu falo o Brasil inteiro, sabe? Com certeza. E quando a gente fala de político, eu não me refiro exclusivamente àqueles que foram eleitos. Eu vou falar da máquina pública, porque o Congresso Nacional, ele tem 500 e poucos deputados e 81 senadores, só que ele tem 28 mil funcionários. Então a gente tem 500 e poucos deputados, 81 senadores e 28 mil servidores. Isso quer dizer que existe um orçamento multibilionário para aquela máquina que não produz nenhum prego. O Distrito Federal não é exatamente um ente federativo industrializado. Na verdade, muito pelo contrário, lá se consome muito recurso. Só que é assim mesmo. Obrigado. E eu penso que boa parte do recurso que é empregado com privilégios deveria ser cortado, sabe? A gente tem até Vale Paletó no Congresso Nacional. Vale o quê? Obrigado. Vale paletó? Exatamente. Então, se a pessoa precisar comprar um terno novo, uma vestimenta, o congressista pode ir lá que o governo brasileiro vai pagar. Aliás, o cidadão brasileiro vai pagar. E acho que esse é o maior motivo das controvérsias. Eu tenho um casamento agora, eu tô precisando de um e não tenho.